O Senado abriu nesta manhã sessão de votação que vai admitir ou não a abertura do processo de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff. O repórter Gabriel Ciafreia acompanhou os trabalhos e tem as informações. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Érica. Muito boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Justiça. Bom, até agora 68 senadores se inscreveram para falar. Nessa primeira parte da sessão, 62 estavam presentes no plenário. A previsão é que essa sessão dure toda a tarde e também se estenda durante a madrugada, quando aí sim os senadores devem decidir se afastam ou não a presidente Dilma Rousseff. Vamos acompanhar melhor como foi esse trabalho durante a manhã na reportagem. A movimentação no Senado Federal começou logo cedo. Equipes de rádio, TV e jornais impressos apostos para a cobertura da sessão mais aguardada do ano. Aos poucos, os senadores chegavam e iam direto para o plenário. A previsão era de que a sessão fosse aberta às 9 horas da manhã, mas o presidente Renan Calheiros abriu os trabalhos depois das 10 horas. O presidente da casa fez alguns esclarecimentos sobre como deve ser a votação. Em seguida, atendeu os senadores que pediam questão de ordem. Por volta das 11h30, os senadores começaram a discursar pró e contra o impeachment. Cada um tem 15 minutos para falar. Para que o processo seja aceito, é necessária a maioria simples de votos. Ou seja, metade mais um dos parlamentares presentes na sessão deve concordar com o pedido. Os senadores também terão que decidir se, em caso de afastamento temporário, a presidente perde alguns direitos, entre eles a residência oficial, transporte e segurança. Se o processo de impeachment for aceito, a presidente ficará afastada temporariamente do cargo por 180 dias, até que os senadores decidam se ela deve ou não perder o mandato definitivamente. Bom, nesse momento a sessão foi interrompida conforme rito definido pelo Senado. Os parlamentares terão 1 hora de intervalo e aí sim devem retomar a sessão, como eu disse, que deve durar toda a tarde. A previsão é que sejam mais de 15 horas só de discursos, viu, Érica? Sim, Gabriel. E quais são as próximas etapas depois do resultado dessa votação? Bom, depois de votado esse pedido no plenário do Senado, aí sim se inicia uma outra etapa dentro do processo. Nós preparamos uma reportagem que trata especificamente desse assunto. Vamos acompanhar. A comissão especial no Senado dará início à produção de provas. É a chamada fase de instrução. Nesse período, a presidente Dilma terá um prazo mínimo de 20 dias para elaborar defesa. Será permitido tanto para a defesa quanto para a acusação o direito de convocar testemunhas, realizar perícias e requisitar ao Tribunal de Contas da União pareceres. Por se tratar de um processo judiciário, as testemunhas convocadas serão obrigadas a comparecer, sob pena de serem conduzidas coercitivamente. A presidente Dilma poderá ser interrogada no final dessa etapa. Existe também a possibilidade de abertura de prazo de 15 dias para alegações finais da acusação e outros 15 dias para a defesa. Em seguida, será aberto um novo prazo para aprovação do chamado parecer de pronúncia, que deverá ser submetido ao plenário do Senado. A sessão será presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que terá o nome oficial de presidente do Senado como órgão judiciário. Aprovado o parecer, as partes serão notificadas. A acusação terá 48 horas para apresentar a consolidação das acusações e provas produzidas. A defesa também apresentará o contraditório e as testemunhas. Em seguida, o processo será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que definirá a data para o julgamento e intimação das partes e testemunhas. Caso o parecer seja negado no Senado, o processo será arquivado e a presidente reassume o cargo. Bom, e quem está aqui no estúdio vai explicar para a gente como fica a votação hoje, o que acontece também com... O que aconteceu depois da votação é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Bom, a gente teve algumas mudanças recentes, como na presidência da Câmara, né? Como que fica a linha de sucessão ou a linha de substituição da presidência da República nesse caso? Bom, realmente há mudanças a partir daí, porque com o afastamento, embora seja um afastamento temporário, do então presidente, até então presidente Eduardo Cunha, passou a assumir o Valdir Maranhão e ao assumir a presidência interina da Câmara dos Deputados, ele acaba saindo da linha de sucessão. Então, de acordo com a Constituição Federal, o artigo 80 da Constituição Federal, o que estabelece exatamente essa linha de substituição, o que nós temos como previsão é que, a partir do impedimento da presidente da República, assume o vice-presidente,
Depois viria, então, o presidente da Câmara dos Deputados, mas na atual conjuntura, Valdir Maranhão, por estar assumindo apenas interinamente a presidência da Câmara dos Deputados, ele não entra nessa linha de sucessão, passaria então para o próximo da lista, que é o presidente do Senado, Renan Calheiros, e depois o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, é dentro dessa sistemática, realmente gera uma alteração nessa linha de sucessão, porque por conta do afastamento temporário de Eduardo Cunha, não haveria então presidente da Câmara para assumir a eventual impedimento do vice-presidente da República. Gisele, em relação aos direitos do impeachmentado no caso de afastamento, como ficam? Bom, a Lei 1079 de 50, que é a lei que trata do impeachment, ela não traz muitos esclarecimentos a respeito dos direitos do impeachmentado. Então, com o afastamento da presidente da República, o que a lei estabelece é que ela teria aí o vencimento reduzido em 50%, mas existe a previsão na Constituição Federal de irredutibilidade dos vencimentos. O próprio Senado, a partir do momento em que houver a votação sobre a admissibilidade da denúncia, deverá provavelmente estabelecer quais seriam os direitos, então, da presidente da República a partir do afastamento, caso ele venha a ser aprovada a admissibilidade da denúncia perante o Senado Federal. Então, é bem provável que é o próprio Senado que vá dispor sobre essas questões no que diz respeito ao uso da residência oficial e também da utilização do transporte, enfim, e também das Forças Armadas, dos aviões das Forças Armadas para deslocamento. Se for admitida o processo do impeachment, for admitido no Senado, a partir de que momento se dá o afastamento da presidente? Bom, quando se tem, nós vimos na reportagem, para que haja essa admissibilidade é preciso o voto da maioria simples dos senadores presentes. Então, a partir do momento em que se tem esse quórum, essa decisão, na verdade, ela tem que ser publicada no Diário do Senado. Depois dessa publicação, haverá a notificação da Presidente da República e é a partir da notificação da Presidente da República que ela estará oficialmente afastada por até 180 dias. Esse prazo ele é de até 180 dias para que, durante esse período, o Senado faça tanto a fase instrutória quanto a fase de julgamento. Se não for observado esse prazo de 180 dias, a Presidente da República acaba reassumindo o cargo e, então, esse afastamento, conforme você perguntou, ele se dá a partir, efetivamente, oficialmente, da notificação da Presidente da República e se dá por até 180 dias. Voltamos a falar sobre a sessão de votação que vai admitir ou não a abertura do processo de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff, aberta hoje no Senado. Vamos voltar a acionar, então, o repórter Gabriel Ciafrei. Gabriel, em que pé estão os trabalhos? Érica, por enquanto a sessão continua interrompida. 5 senadores já foram à tribuna do plenário para falar e expor suas opiniões antes do voto. De acordo com a lista que nós obtivemos, foram 68 inscritos, portanto, faltam 63 senadores para falar. O julgamento aí, a sessão vai durar toda a tarde, toda a madrugada e só de discursos a previsão é que sejam, como eu disse, mais de 15 horas dos senadores falando no plenário do Senado. Só lembrando que o julgamento, a votação no Senado está mantida porque o ministro Teori Zavascki, aqui do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido encaminhado pela Advocacia Geral da União que queria suspender essa sessão. Mais informações a gente vai trazer ao longo da programação e também na segunda edição do Jornal da Justiça.